A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 10 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Arrependimento. O nosso texto bíblico, ele encontra-se em Atos, capítulo 17, versículo 30, onde a palavra de Deus diz: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, em que cometemos erros pelos quais merecíamos a morte. Ele nos dá uma chance de arrependimento, de consertarmos os erros e repararmos os danos. Sempre é importante lembrar que todos pecaram, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas ao decidir não levar em conta o tempo da nossa ignorância, ele nos convoca ao arrependimento. O chamado ao arrependimento é uma oferta da livre graça de Deus. Apesar do nosso passado, ele ainda é gracioso ao nos chamar à mudança de mente e de atitude. E o verdadeiro arrependimento traz consigo os seus frutos, conforme encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 8 e também em Lucas capítulo 3, versículo também 8. Arrependimento que não gera frutos é falso. Zaqueu, ao se arrepender, deu frutos, pois decidiu não mais usufruir dos bens que havia adquirido pelo pecado. Ele decidiu devolver tudo o que havia roubado. As multidões que atendiam ao chamado de João Batista não ficavam caladas quanto aos seus pecados passados, com a desculpa de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pelo contrário, eles vinham até João para serem batizados, confessando seus pecados, conforme podemos encontrar em Mateus capítulo 3, versículo 6. Na síntese da nossa lição, encontramos que arrependimento é a única possibilidade que temos de salvação. Não há outro caminho, visto que todos pecaram, conforme encontramos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, arrependimento é, portanto, sinônimo de vida. O arrependimento genuíno é sempre motivado por uma forte convicção do pecado, que traz tristeza e cria uma real transformação de mentalidade e de conduta, bem como o desejo de reparação do dano. O arrependimento, que deve ser profundo e constante, faz-nos livres da culpa e dá-nos liberdade para voar alto com Deus. A Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, santidade, pois sem isso ninguém o verá, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. O arrependimento genuíno, não o remorso, portanto, traz a ação da fidelidade e da justiça de Deus, o qual concederá o perdão pelos pecados cometidos para nos purificar da maldade de nossas ações, de maneira tal que, daí por diante, passamos a ser aceitos por Deus, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Não é o ativismo religioso que nos dá vida, mas o arrependimento. A fé para a salvação. Então, é implantada em nossos corações pelo Espírito Santo a fim de que venhamos a receber a dádiva da salvação. Deus deseja que todos sejam salvos, contudo, é necessário fé e arrependimento. Primeiro, o Espírito Santo faz nascer no coração do homem incrédulo a fé em Jesus e no seu sacrifício vicário. Depois, o mesmo Espírito nos convence dos nossos pecados, do juízo e da justiça de Deus, gerando o arrependimento. O arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação de pecado, para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Quanto à definição de arrependimento, no Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito.
no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força, conforme encontramos em Isaías capítulo 19, versículo 22. No Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Termos que expressam a mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, do grego mudança de mente, mudança do homem interior. A mudança profunda e radical da mente, né? Então, quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, e posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus. Quanto ao arrependimento na vida cotidiana, o arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado, conforme encontramos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, sem orgulho ou narcisismo, que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo, isto é, áreas que ainda não passaram pelo processo de arrependimento, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 17. Por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero, conforme encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, parte A, para que percebamos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Conforme Jeremias capítulo 10, 17, versículo 9. Então o Espírito Santo age no arrependimento. O Espírito Santo opera no arrependimento, na conversão do ser humano, conforme João capítulo 16, versículo 8. Somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem. E os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Também a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo, conforme encontramos em Atos capítulo 2, do versículo 37 até o 39. E por que devemos nos arrepender? Se há algo que pode destruir o homem, isto é o pecado. Observamos no pecado de Jonas, que trouxe um grande prejuízo às pessoas que navegavam com ele, as quais quase morreram. Ou o caso de Herodes, que foi comido por vermes por causa de sua arrogância, conforme encontramos em Atos capítulo 12, do versículo 21 até o 23. Ou o episódio de Ananias e sua esposa Safira, sua mulher Safira, então fulminados pelo Senhor por causa de uma mentira, conforme encontramos em Atos capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o 10. Então, o arrependimento, por outro lado, restaura o equilíbrio. O arrependimento de Jonas, por exemplo, trouxe as coisas à normalidade. O plano do Senhor foi cumprido em Nínive. Infelizmente, Herodes, Ananias e Safira não tiveram tempo de arrepender-se. Vale a pena se arrepender? Sim, o rei Davi teria evitado muitos transtornos se após o adultério com Betseba, conforme 2 Samuel capítulo 11, versículo 4, tivesse se arrependido logo. O fato é que após adulterar, ele ainda tentou enganar o marido traído e por fim matou-o, conforme relatado em 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, conforme Salmos 42, versículo 7. Quanta dor Davi suportou em seu reino e família, porque demorou a se arrepender. Além do mais, você não sabe quando será a sua última chance de se arrepender. Arrependimento e fé são respostas do homem à salvação.
Arrependimento é condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento, conforme Mateus capítulo 4, versículo 17. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade dos seus bens e devolver 4 vezes mais caso houvesse roubado alguém, conforme encontramos em Lucas capítulo 19, versículo 8, de modo que ele pôde ouvir do Senhor: hoje veio a salvação a esta casa, conforme encontramos lá no capítulo 19, versículo 9. Assim, o arrependimento é diferente do remorso. Este é momentâneo e passageiro. Aquele atinge o lugar mais recôndito do coração humano. Então, salvação por meio da fé. A salvação é pela graça mediante a fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Uma condição necessária para se obtê-la, pois sem a fé não se pode crer no sacrifício vicário de Cristo. Assim, o arrependimento, produzido pelo convencimento do Espírito Santo, e a fé, como dom divino, exercida pela pessoa, operam conjuntamente para a glória de Deus. Arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. Abrange o intelecto, conforme Mateus capítulo 21, versículo 29. As emoções também, conforme Lucas capítulo 18, versículo 13. E a vontade, conforme Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Portanto, a conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Agora tudo se torna novo, surge outra pessoa nascida de novo, conforme João capítulo 3, versículo 3. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinadas por Cristo Jesus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 7. Ainda sobre arrependimento e fé, segundo o teólogo pentecostal Daniel P. Cota, o arrependimento e a fé são 2 aspectos fundamentais da conversão. Não há verdadeira conversão sem arrependimento, sem reconhecimento do erro praticado. Então, fazer essa autoanálise por natureza é constrangedor, doloroso e vergonhoso, mas é a partir desse gesto que o arrependimento começa a refletir o processo de metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade, uma nova natureza tomando o lugar da antiga, o novo homem assumindo o lugar do velho homem. Da mesma forma, podemos dizer que não há verdadeira conversão se não houver a fé autêntica na pessoa bendita do Filho, como o único Senhor, Salvador e Rei de nossa vida. Pois, ao reconhecermos a tragédia do nosso pecado, também reconhecemos que a única maneira de sermos salvos dessa tragédia é entregando-nos a Cristo e aceitando a obra salvífica no Calvário que Ele fez por amor a nós. Essa fé não é natural, mas a que faz o ser humano se entregar por completo a Deus em pura confiança nele, assim como fez Abraão, que creu no Senhor e foi abençoado por Deus, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 6, como Moisés, que confiava inteiramente em Deus e corrigiu o povo que não confiava no Altíssimo, com a mesma intensidade do legislador israelita, conforme Deuteronômio capítulo 9, versículo 23 e 24. Para concluirmos a nossa lição, apenas através do genuíno arrependimento recebemos a salvação. Lembre-se, somente aquele que perseverar até o fim será salvo, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13. Portanto, continue firme, caminhando com Deus, em constante santificação, até o dia de entrar no céu. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.